Graças e paz a todos, meus irmãos. Domingo agora vamos estar estudando mais uma lição na nossa EBD, que tem por título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Lembrando que domingo agora é o dia 24 de setembro de 2003. A lição de número 13 é a última lição desse trimestre abençoador, onde estudamos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, o sistema, esse espírito babilônico ainda continua atuando, infelizmente, neste mundo aqui. E hoje vamos estar estudando a lição O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Como se deu isso? Onde se originou isso? Como começou este mundo de Deus no mundo dos homens? Que mundo de Deus é esse? Que mundo dos homens é esse? Amém? O texto áureo da lição nos diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Mateus, no capítulo 1, versículo 23, está escrito no nosso texto áureo. A verdade prática nos diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Ainda dentro desse processo da introdução, a nossa introdução vai estar falando sobre, ela vai estar dizendo que a Bíblia nos fala de um futuro reino literal, tá? Ela vai estar dizendo também que na presente dispensação da graça, o reino, que é a lição aqui que o comentarista está falando, de Deus, é o reino espiritual, com base em Lucas 17 e 21. O reino de Deus já está entre nós. Ainda dentro da introdução, vamos estar vendo a implantação do reino de Deus no mundo dos homens. Como se deu isso? Onde ocorreu? O contraste também vamos estar vendo entre os que vivem sob a proteção do reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo, ok? Embora vivemos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, que são todos os membros que compõe esse corpo de Cristo, tá bom? Com base em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Queridos, ainda dentro do primeiro ponto da lição, primeiro tópico aqui da lição, primeiro ponto, vai estar falando sobre o reino de Deus no mundo. Onde se deu esse reino de Deus no mundo? A gente vai ver que houve a encarnação de Cristo. Isso está no primeiro subtópico do primeiro ponto. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu. Aonde se cumpriu essa profecia? No nascimento do Messias. Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E Mateus, no capítulo 1, versículo 21 e 22, também vai falar que essa virgem conceberia um filho, tá bom? Que inclusive lemos aqui no texto áureo. Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o Deus entre os homens, ou seja, o reino de Deus começou aí a estar no reino do mundo, tá bom? Entre os homens. Nos evangelhos, ele é chamado de Filho do Altíssimo. Esse Cristo é chamado de Filho do Altíssimo, em Lucas 1,32. Em João, ele é chamado de o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Ele é também o Emanuel, em Mateus 1 e 23, que é o texto áureo que já lemos. Ele também se fez homem, com base em Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Ele participou da nossa natureza humana. Isso a gente vai ver em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 18. E assim ele expiou os nossos pecados.
estando em natureza humana, como verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus. Então, o segundo subtópico do primeiro ponto da lição ainda nos diz assim, amados, a mensagem do reino. Que mensagem é essa? A palavra reino, no grego, ela tem um significado de basileia, que literalmente significa realeza, e ela designa um governo ou um domínio em que tem Deus por soberano ou governante deste reino. A principal mensagem de Jesus, amados, quando ele iniciou seu ministério aqui na terra, né? Foi batizado e depois ele é tentado lá no deserto e ele inicia seu ministério aqui na terra. A principal mensagem de Jesus, em seus primeiros anos de ministério, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, queridos, a mensagem de Jesus, ela já inicia dando um apelo ao arrependimento. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender daquilo que praticamos, que vai de encontro à palavra de Deus, à vontade de Deus. Tá bom? Aquilo que o Senhor deixou para nós realizarmos ou fazermos. Tá bom? Então, a palavra grega para a palavra arrependimento, ela é metanoia ou metanoé, tá? Que significa mudar de pensamento, mudar de opinião, converter-se, arrepender-se, recuar de algo ou voltar atrás de algo. Isso aí a gente vai ver em Lucas, no capítulo 24, e o verso número 46 e 47. A gente precisa também compreender, né? Compreender ou obter uma nova atitude, tá bom? Através de Cristo Jesus, dessa mudança. A gente vai ver em Atos, capítulo 26, versículo 20. Vamos ter essa compreensão de uma nova atitude. Devemos também viver um novo estilo de vida, tá bom? Neste reino. A gente vai ver em Efésios 4 e 28. E o arrependimento, ele deve gerar também o convertimento. A gente vai ver isso em Atos 3 e 19. Ok? Somente o arrependimento e a fé no sacrifício de Cristo pode restaurar o mais vil pecador. A gente vai ver isso aí. Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 25. E é bom entender também, queridos, que é um papel exclusivo da igreja proclamar o evangelho deste reino que Cristo deu início pregando no seu ministério. A gente vai ver isso em Mateus, capítulo 24, versículo 14. No terceiro subtópico ainda do primeiro ponto, nos diz assim, os valores do reino. Que valores são esses, amados? Quais são esses valores deste reino de Deus? Ou seja, também, qual é o caráter do reino de Deus? A gente vai observar que em Mateus, no sermão, dos sermões mais lindos que o Senhor Jesus pregou e um dos mais difíceis de ser praticado, tá bom? Eu costumo dizer que se a gente fosse na prática metade do que aquilo que somos na teoria, seríamos muito melhores em tudo aquilo que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai ver aqui o que é necessário para controlar a ira. A gente vai ver em Mateus, eu vou deixar aberto porque são textos tão ricos e maravilhosos e lindos de lermos, de aprendermos e de praticarmos, que eu vou fazer questão de ler alguns aqui. Mateus, no capítulo 5, e o versículo 21 ao 22, Jesus ele vai dizer assim, 21 ao 22, 5, 21 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se irar
contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, né, ou louco, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Veja e o caráter do reino de Deus, que coisa maravilhosa, e a ética e a moral deste reino, como é que se procede. A gente vai ver também aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, a fuga da imoralidade sexual. Tá? No 5, 27 e 28 vai dizer assim o texto: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. No capítulo ainda 5 de Mateus, e o verso de número 31 e 32, vai falar sobre que o casamento ele deve ser indissolúvel. No capítulo 5 de Mateus, versículo 31 e 32, vai nos dizer assim: eu, porém, vos digo, também foi dito, né? Qualquer que deixar sua mulher que lhe der carta de desquite ou de divórcio, a qualquer que deixar sua mulher por carta de desquite ou de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Essa passagem aqui, ela é bem discutida por muitos estudiosos, pastores e ensinadores. E é uma passagem que precisa termos bastante atenção para ela, tá bom? O texto ainda em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 44, do 33, melhor dizendo, ao 37, vai nos ensinar a honestidade no falar, do 33 ao 37. Ele diz assim, outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Escute bem, tá bom? Um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, o crente ele tem que andar na verdade, falar a verdade. É sim, é sim. É não, é não. Essa ética imoral do reino também nos ensina não revidar as ofensas, com base em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 47, que nos diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que te quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora eu digo, irmãos, é fácil viver isso na prática? Obviamente que não. Mas é a ética e a moral do reino. É o caráter do reino de Deus. Ele vai nos ensinar também a esmola e a oração, no capítulo 6, versículos 5 e 16, que diz assim: o capítulo 6, versículo 5 nos diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ou seja, não tem galardão nenhum mais para eles. Tá bom? No versículo 16 diz assim:
E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam seu galardão. Ou seja, não vão ter galardão, nem pela oração que se faz lá na esquina, praça pública, para mostrar aos homens, nem a esse jejum, que se mostra tristonho para querer ganhar proveito, quem sabe, de um ou de outro. Já tem o seu galardão, Cristo vai falar. Então, não julgar também os outros, né? Para não ser julgado. Mateus 7 vai falar sobre isso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Então, o que acontece? Não fazer um julgamento precipitado, um falso julgamento, tá bom? Vai também nos dar um alerta sobre os dois caminhos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele vai falar do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita, da porta larga, tá certo? Ele também vai dar uma advertência contra os falsos profetas, tá? Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. 7 e o 15 ao 23. Os falsos profetas, ele vai dar um alerta muito grande sobre isso, e temos visto muito isso hoje. O que temos visto de falsos profetas não está no gibi, né? Ele vai também dar uma exortação para a prática desses valores. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24, tá bom? Os dois alicerces ele vai falar, tá bom? Todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que construiu sua casa na rocha. Veio o vento, veio os rios, veio a tempestade, mas ela permanece firme. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como uma casa construída na areia. Quando vêm os ventos, a tempestade, vai passar por outro, vai do mesmo jeito do outro, mas não vai ficar de pé, porque está na areia, certo? Precisamos estar na rocha, que é Cristo Jesus. Então, queridos, também ele vai nos dar um convite para a vida de perfeição em Cristo. Ou seja, chegarmos a um grau de maturidade em Cristo. Mateus 5 e 48. Vamos ler aqui para finalizar. Já tem mais um versículo apenas aqui. Diz assim, 5 e 48 de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Seja maduro, tenha maturidade, certo? Vai também nos falar sobre a prioridade do reino, Mateus capítulo 6 e versículo 33, que vai dizer assim: mas buscai primeiro, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas com certeza serão acrescentadas. No segundo tópico ainda da nossa lição, segundo ponto, diz as bênçãos de uma vida no reino. Quais são as bênçãos de uma vida que procura viver o reino de Deus aqui na terra? Em primeiro lugar, ele vai ter a remissão dos pecados. Vamos ver isso no primeiro subtópico aqui, no segundo ponto. Paulo ele afirma nossa posição quando estamos debaixo dos primeiros rudimentos da lei, da antiga aliança. Antes do evangelho do reino, da graça de Deus, Paulo ele aponta e afirma a nossa posição, certo? A questão dos gregos e os judeus, eles eram legalistas dentro desses rudimentos da lei. Deus enviou, o texto vai dizer, o seu filho, no tempo determinado por ele mesmo. A Bíblia diz que quando vem a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, certo? Nascido de mulher. Em Efésios a gente vai ver isso aí, tá certo? Nascido de mulher. Gálatas 4:4? Gálatas 4:4, melhor dizendo. Gálatas 4:4. Certo? Gálatas 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Escute bem isso, queridos. Nascido de mulher, ou seja, haverá outra maneira de se nascer, a não ser de mulher, vindo da mulher? Mas por que é dito isso acerca do nascimento de Cristo? Porque é um nascimento diferenciado. Ninguém nasceu de mulher como Cristo nasceu, de uma virgem. O nascimento de Jesus foi milagroso, como sabemos. A concepção virginal de Maria foi tremenda, né? O Espírito do Senhor veio sobre Maria, certo? Ela foi condutora da graça, ela recebeu a graça. Ela não é cheia de graça, ela recebeu a graça.
Agora Cristo nasceu, cheio de graça e cheio de verdade, com base em 1 João 1,14. Então, nascido no mundo, um israelita, por isso foi nascido sob a lei. Ele nasceu como israelita, ele nasceu sob a lei. No verso 5 do capítulo 4 ainda, diz assim, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, certo? Então, o que diz aqui? Cristo nos libertou da maldição da lei, certo? Gálatas capítulo 3 e versículo 3 vai nos expor isso aí. Gálatas 3 e 3 vai nos dar essa explicação. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. No versículo 3, né? Mas no versículo 13, que está citado aqui, ele diz assim, é esse versículo que queríamos ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado aonde? No madeiro. Morreu em morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar, se fez maldito em nosso lugar. Isso é muito importante, irmãos, a gente atentarmos para isso. Cristo libertou da potestade das trevas. A gente vai ver isso em Colossenses, no capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Colossenses, aos Colossos, e o verso de número 13, que ele vai dizer assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De quem? Jesus Cristo. E ele também nos fez filhos e herdeiros. A gente vai ver isso aqui no segundo subtópico do segundo ponto, diz adotados e herdeiros de Cristo. Fomos adotados, e a partir de que a gente é adotado por Deus, né, em Cristo, somos herdeiros junto com Cristo desse reino de Deus. Então, de estranhos inimigos que éramos, passamos a filhos reconciliados em Cristo. A gente vai ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Eu já vou ler aqui, que a gente já está com a Bíblia aberta. A vós também que noutro tempo erais estranhos, inimigos, tá? No entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, ou seja, como quem nunca praticou um ato de injustiça. Esse Deus é maravilhoso. E aí vem a doutrina da justificação, né? Que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos, somos herdeiros de Deus por Cristo. O que dizer das promessas feitas a Abraão? Gálatas, capítulo 3 e o versículo 29. A gente vai ver Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, e o versículo 29. Vamos observar aqui essas bênçãos. 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Certo? E herdeiros conforme a promessa. Lembra lá do capítulo 12 de Gênesis? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá bom? O que dizer da vida eterna, da promessa de vida eterna? A gente vai ver isso em Tito, capítulo 3, versículo 17, capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Deus nos traz uma promessa de vida eterna. Transformados também filhos para o seu louvor. A gente vai ver isso em Efésios, capítulo 1, versículo 6. Somos transformados como filhos para o louvor, ou seja, para o elogio, para a exaltação da glória de Deus. Tá bom? Vamos ver isso em Efésios, no capítulo número 1, e o verso 6, ele já começa dizendo assim, 1 e 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
Tá bom, queridos? Vamos ver também a remissão e filiação e herança para louvor e glorificar a Deus. 1 e 12, ele diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. No versículo 14, ele ainda vai dizer: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, vamos elogiar a esse Deus por essa tão grande e maravilhosa bênção de salvação, de filiação, de vida eterna. Ao nome do Senhor seja a glória. A gente vai ver isso em João, capítulo 13, 31 e 32. A gente vai ver também isso em Salmos 115, versículo 1. Ou seja, sejamos como igreja o campo onde se exterioriza o reino de Deus. Esse reino se expande e é visto exteriormente, tá bom? Efésios capítulo 3, a gente vai ver isso em Efésios, capítulo 3, verso 10 ao 12. Eu vou fazer questão de ler, amados, que é muito maravilhoso. 3, 10 ao 12, diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, tá ok? Pela nossa fé nele. A gente vai observar também, queridos, o terceiro tópico da lição, o terceiro ponto da nossa lição vai dizer assim: os males de uma vida no mundo. Diferente do segundo tópico que fala sobre as bênçãos de uma vida no reino, vamos ver os males de uma vida no mundo. Que males são estes, queridos? A gente vai ver que, em primeiro lugar, a escravidão do pecado. Em segundo lugar, o camarada é servo do pecado, certo? O pecado é o senhor dele. A gente vai ver isso em João, capítulo 8, e o versículo de número 34. É importante a gente ler alguns versículos para embasarmos a palavra do Senhor, né? Que não é nossa, né? A nossa palavra transmitida aqui, transmitindo a palavra do Senhor. Capítulo 8, o versículo 34 de João nos diz assim: se pois o Filho vos... 34? 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado ou vive na prática do pecado, ele passa a ser um servo do pecado. O pecado o pecado é o senhor dele. Ele passa a ser servo do pecado. Já em 1 Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo de número 2 e 19, o texto vai nos dizer assim: mas com o precioso sangue, 2,19, melhor dizendo, 2,19, aqui é 1,19, 2,19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiça. 2,19, 1 Pedro, é isso mesmo? 2,19. Eu acredito que é o 2 Pedro. A carta de Pedro, né? O apóstolo Pedro. 2,19. Quer ver? É isso aqui. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que se ele é escravo daquilo que o controla, certo? Ele é servo daquele que o controla. Então, o pecado torna o homem incapaz. A gente vai ver também em João 8,43, que ele torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Está lá em João, no capítulo de número 8, novamente, vamos para João, e o verso de número 43.
8:43, amados. João 8:43. Eu estou lendo assim porque para embasarmos a palavra, senão fica sem sentido. 8:43 de João nos diz assim: João 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai, o próximo versículo vai dizer, o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a gente vai ver isso lá desde o princípio, desde o Éden, ele enganando a Eva, enganando lá a Eva, né? E a Eva vai e também ilude Adão e assim vai, tá bom? Então o que acontece? O pecado torna o homem incapaz, por esse motivo aí. A soberba também o impede de reconhecer. A gente vai ver isso em João, no capítulo 9, versículo 41. Veja o que é que diz o texto, 9:41 de João. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, por causa da arrogância, da soberba destes que estavam aqui querendo enfrentar Jesus de certa forma. Então a gente vai observar também comportemo-nos com decência. Como se comportar com decência? Se o camarada vive na escravidão do pecado. Fica difícil, né? A gente vai ver isso em Romanos, capítulo 13, e o verso de número 13. Romanos 13:13. Veja o que é que diz. Diz assim o texto: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, comer demais, tá? Nem em bebedice, vício da bebida, nem em desonestidade, sendo desonesto, certo? Injusto, nem em dissoluções, certo? Precisa ter cuidado com discussões, nem em contendas, discutir, contender, inveja, tudo isso aí faz parte, tá bom? Aí Paulo vai dizer, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Então, a carne ela leva para isso, para glutonaria, para inveja, para contenda, para discussões, para desobediência à palavra de Deus e aos valores do reino. Então, também a vida no pecado é uma vida carente de libertação. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e no versículo 36 ela dá a resposta, assim, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, no segundo subtópico ainda do terceiro ponto, para a gente finalizar, diz assim, filhos da ira e condenação eterna. Que filhos da ira são esses da condenação eterna? Todos que vivem na prática e nas obras da carne. Constituem-se filhos da ira. Basta estar lá baseado em Gálatas 5:19, né, que vai apontar aproximadamente de 16 a 18 tipos de pecados da carne. Não é isso? Então, filhos da ira também a gente vai ver em Efésios, no capítulo 2 da carta aos Efésios, e o verso de número 3, ele vai dizer assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, tá certo? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, queridos, quando a imaginação dos pensamentos, né, eles continuam eles continuam continuam
praticando aquilo que não deve, desejando praticar, da intenção da maldade, como está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que todo o intento do homem era mau. Em outro texto mais à frente vai dizer que toda a carne havia se corrompido na maldade. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Mas esses são os filhos da ira. Veja bem, os que não crê são constituídos filhos da ira. A gente vai ver isso em João capítulo 3, versículo 18. Certo? Já está condenado, já é filho da ira. Então a incredulidade é o clímax da rebeldia. A gente vai ver isso em Atos 7 e 51. Aquele que perseverar até o fim, aí sim, este será salvo. A gente vai ver isso em Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 13. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus continue usando os irmãos nesse final de trimestre. Se inscreva lá em nosso canal no YouTube, tá bom? PB. Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. Se inscreva lá e dê o seu like, tá bom? Pesquise lá algumas outras coisas, alguns vídeos que a gente posta. Faça seu comentário. Eu quero agradecer a todos em Cristo Jesus, lendo assim a conclusão da nossa lição e o final desse trimestre, né, que foi abençoador. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social, econômica. Cristo corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, tá bom? Isto não seria terreno, mas espiritual. Pelo menos dessa vez seria espiritual. Sabe que ele vinha um cavalo, né? E como um grande guerreiro, e ele entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, um contraste muito grande daquilo que os homens pensavam. Inclusive o herói, né, morreu numa cruz para nos dar a vitória. Deus abençoe a você em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Até a próxima.